mas o que é que a água tem de diferente das outras substâncias para ser tão diferentona assim? Fica aqui agora para entender a anomalia da água com suquita. E é isso aí. Quando você está estudando ali a dilatação dos líquidos, os diagramas de mudança de estado físico, quando você analisa uma certa variação de temperatura para a água, acontece um negócio estranho em relação às outras substâncias. Vem ver o que é. Em substâncias normais, digamos assim, quando a gente vai aumentando a temperatura, a lógica é que as moléculas comecem a se agitar cada vez mais, ganhando cada vez mais energia e se afastando mais uma em relação às outras. Ou seja, quando a temperatura aumenta, o volume dessa substância também aumenta. Para a água, isso também acontece. Porém, em uma faixazinha de temperatura que vai de 0 graus Celsius até 4, quando a gente aumenta a temperatura, acontece o contrário. Ao invés do volume aumentar, ele diminui. E aí você fica se perguntando, será que é mágica? O que será que acontece ali? Antes de revelar o que acontece, vou te mostrar graficamente para a gente enxergar melhor isso. Veja que é justamente de 0 a 4 graus Celsius, aqui no nosso gráfico V por T, de volume por temperatura, que ao invés do volume aumentar conforme a temperatura aumenta, veja que no intervalo de 0 a 4 graus Celsius, o volume vai diminuindo, até que, a partir de 4 graus Celsius, a água volta a ser uma substância normal, que nem as outras, e aí sim, quanto mais a gente aumenta a temperatura, mais o volume dela vai aumentando. Mas veja que é justamente aqui, nessa faixa, que acontece a anomalia. Ok? E, se isso acontece aqui para o volume, a gente não sabe que a densidade é a massa sobre o volume, a gente não muda a massa de uma amostra de água. Então, se o volume cai, a densidade aumenta. Então, para a densidade de 0 a 4 graus Celsius, o que aconteceria seria um aumento e depois ela volta a diminuir conforme se aumenta a temperatura. E aqui a gente teria justamente os 4 graus Celsius. Beleza, mas você ainda não me disse por que quando a água aquece de 0 a 4, ao invés de ela expandir, ela contrai. Por que será? O segredo está nas ligações que as moléculas de água estão fazendo uma com as outras. Venha ver. Se a gente der um zoom aqui em umas moléculazinhas, as ligações entre elas a gente pode analisar como se fossem umas molinhas. A temperatura é o grau de agitação das moléculas, então elas estão mais agitadas e aí elas começam a se afastar umas em relação às outras. Por isso, quando eu aumento a temperatura, a lógica é que elas se afastem, ou seja, o volume da minha substância aumente. Só que na água, você sabe que o H2O, ou seja, são duas moléculas de H e uma de oxigênio, elas interagem entre si, uma de oxigênio e duas de água, aqui representadas nesse desenho, elas interagem entre si com as chamadas pontes ou ligações de hidrogênio. E essa ligação em particular, o que é que acontece? Ela está aqui entre as moléculas, vamos desenhar essas pontezinhas. E quando eu vou aquecendo de 0 a 4 graus Celsius, exatamente nesse intervalo de temperatura, as pontes de hidrogênio não aguentam. E é como se a gente quebrasse essas pontes. Então, quando a gente quebra essas pontes, o que é que acontece? É como se a gente tivesse rompido essa molinha da ponte de hidrogênio e aí as moléculas de água agora ficam bem mais próximas. Então, é isso que acontece. De 0 a 4 graus Celsius, esse aumento de temperatura provoca o rompimento das pontes de hidrogênio, que estão afastando elas ali um pouquinho, por isso que elas contraem, e a partir daí, quanto mais eu vou aumentando a temperatura, agora essas novas ligações vão aumentando. Cuidado que aqui é mais lá para a parte de química, ainda vai existir pontes de hidrogênio, mas é justamente nessa faixa do 0 a 4 graus Celsius que elas começam a
meio que se romper e se redesenhar lá dentro. Beleza? E esse fenômeno, essa anomalia da água, explica como a gente consegue manter a vida na Terra, mesmo nos períodos da era glacial, mesmo em alguns continentes que estão cobertos por gelo. Por quê? Você já se perguntou como é que naqueles desenhos animados você está sobre uma camada de gelo, faz uma rodinha ali no gelo, tira ele e consegue pescar com água lá embaixo? Como é possível ter a água lá embaixo e o gelo só em cima? É justamente por causa dessa anomalia da água. Imagine que eu estou aqui, que eu estou em um lago lá nos Estados Unidos, em algum lugar que a temperatura vai cair bruscamente. Então, a temperatura está lá caindo, 6 graus Celsius, 5 graus Celsius. Veja que à medida que a temperatura vai caindo, o que é que acontece? A minha densidade vai aumentando. Então, se eu estou aqui a 6 graus Celsius, eu estou com essa densidade aqui. Se eu estou com 5 graus Celsius, eu já venho para essa densidade aqui. Então, quanto mais baixa vai sendo a minha temperatura, a água, o ar frio que está aqui, resfriando a água esfria, fica com a densidade maior e tende a descer. Vai lá para baixo e aí a outra parte vai ser resfriada e vai descendo. Só que quando ela chega em 4 graus Celsius e vai caindo ainda para 3, o que é que acontece? Quando ela vai caindo de 4 graus Celsius para 3 graus Celsius, a densidade da água vai ficando menor. Veja que a densidade da água a 3 graus Celsius é maior do que a de 2. Ou seja, a 2 graus Celsius a densidade vai ficando menor, a 1 grau Celsius vai ficando menor e a 0 graus Celsius é menor ainda. Por isso que justamente essa parte superficial da água vai congelar primeiro e não vai descer porque sua densidade vai estar menor. E isso justamente ocorre por causa dessa anomalia que ocorre nessa faixa aqui. Então está explicado por que acontece aqueles episódios do desenho animado que realmente continua havendo a vida lá embaixo na água normalmente e só aquela camada de cima está congelada. Então é justamente por causa dessa anomalia. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, beleza? Não esquece de compartilhar também esse não e manda aí pro pessoal descobrir que anomalia doida é essa. Yeah.